Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Ponto de Vista em 5 minutos. São os textos escritos por mim, publicados no blog Ponto de Vista e agora transformados em vídeo. E hoje, como vocês podem ver, eu estou no cenário em que eu faço as respostas aos e-mails, os vídeos de todos os dias, porque toda aquela estrutura de chroma key do ponto de vista em 5 minutos que eu costumava fazer, dá bastante trabalho para fazer toda aquela estrutura de chroma key e depois até a edição em chroma key. E essa semana eu estou muito corrido, eu estou com muitos compromissos esta semana e eu não estou com tempo para depois fazer todo o processo do chroma key. É por isso que, para não deixar de gravar vídeos dos 5 minutos, eu vou fazer aqui neste cenário mesmo. E hoje eu quero falar então sobre a forma como se fala. Meu querido, minha querida, você já percebeu que há pessoas que, por mais que queiram ser simpáticas e agradáveis, não conseguem conquistar as outras pessoas? Ao contrário, acabam afastando ainda mais. Será que é uma questão de carisma ou simplesmente a forma como se coloca nas situações e a maneira como falam as coisas? Acredito que se fosse reduzir a carisma, né, vamos colocar entre aspas, se fosse reduzir essa questão a carisma, porque tem gente que tem carisma e tem gente que não tem. E essas que têm, então, na verdade, são essas que conseguem ser simpáticas e agradáveis. Então eu acredito que se fosse reduzir a carisma, então, a meu ver, acabaria por ficar reduzido a algo dado ou um dom recebido e, portanto, algo que não foi conquistado. E sendo assim, aqueles que não têm, aqueles que não nasceram com este dom, estão fadados a continuar da mesma forma. Ora, isto seria duvidar da possibilidade da mudança e das inúmeras capacidades de aprimoramento, amadurecimento e desenvolvimento que são próprias de nós, seres humanos. Tudo pode ser adquirido, desde que se queira. Mudanças podem ser feitas, desde que se reconheça o que precisa ser mudado. Veja bem, não estou descartando uma aptidão inata que muitas pessoas trazem de fábrica. Há pessoas que naturalmente têm uma facilidade em serem agradáveis, sociáveis e simpáticas. Contudo, até mesmo estas precisam pensar na forma que falam determinadas coisas. As palavras são como as cartas de um baralho. As mesmas cartas podem ser usadas para a realização de diversos jogos. No jogo de truco, por exemplo, caso a carta virada seja um 3, tá? Então no jogo de truco, quem não joga truco às vezes vai ficar meio perdido nesse exemplo, né? No jogo de truco, caso a carta virada seja um 3, estar com o 4 de paus representa que se está com a carta de maior valor naquela rodada. Na rodada em que se vira o 3, não é? Qual é a carta que manda? Ou seja, a manilha do jogo aí, não é? A carta que vai mandar. E começando pelos naipes, o naipe de paus é o zap. Então seria o 4. Por quê? Porque virou o 3. Então o 4 é a carta de maior valor. Por quê? Porque virou o 3. Então nessa rodada em que se virou o 3, o 4 é a carta de maior valor. O 4 de paus. Que é o zap. Né? E o sinal no truco é... Sou truqueiro. Contudo, numa outra rodada, se virar qualquer outra carta, qualquer outra que não seja um 3, se virar um 2, se virar um ás, se virar uma dama, se virar um valete, entende? Se virar qualquer outra carta que não um 3, o 4
passa a ser a carta de menor valor. Então, na rodada anterior virou o 3, o 4 era a carta de maior valor. Agora, numa outra rodada, qualquer outra carta que vire, o 4 é a carta de menor valor dentro do truco. Meu querido, minha querida, assim são as palavras na nossa vida. A forma como as empregamos, dependendo do contexto, entenda-se o contexto como a carta que é virada no truco, naquele contexto, ela adquire um determinado peso. Naquela rodada, o 4 se tornou a carta mais importante, de maior peso. Numa outra, é a de menor. As palavras que usamos, dependendo do contexto, elas vão adquirir um determinado peso. A mesma palavra dita em contextos e tonalidades diferentes pode representar coisas totalmente opostas. Antes de falar, pense em como vai falar. Nunca se esqueça que sua palavra será interpretada por uma outra pessoa. Não queira deixar dúvidas. Seja claro e reflita na forma que está falando. Muitas discussões em casais e desentendimentos seríssimos em família acontecem porque as pessoas não pensaram em como empregaram as palavras. Simplesmente lançaram palavras de qualquer forma. Você pode estar corretíssimo naquilo que está dizendo, mas dependendo do modo como falou, pode deixar o seu discurso sem razão e você passará de vítima a réu. Refletir em como falar as coisas não é, de forma alguma, ser falso. Você continuará sendo sincero e verdadeiro, mas apenas adequará melhor a maneira como pronuncia tal sinceridade, tal verdade. Mesmo porque, se falar de forma ofensiva, a outra pessoa se fechará na defensiva e, portanto, o diálogo não acontecerá. Ao contrário, uma enxurrada de ofensas surgirá e o abismo só aumentará. Pense nisso. Um forte abraço.